Agora vamos, tudo isso que a gente estudou, dá um embasamento para a gente estudar mínimo múltiplo comum. Por quê? Não tem como você saber qual é mínimo múltiplo comum sem saber o que é múltiplo, sem saber o que é decomposição em fatores primos, sem saber o que é número primo, tá? Não tem como você aprender mínimo múltiplo comum sem saber todas essas coisas que a gente já viu. E o mais importante aqui, o do porquê dessa nossa aula, né? Que é para chegar ali nas frações. Não tem como você operar frações, você pode até ter aquela noção de fração, né? Essa todo mundo tem. Ah, eu tenho uma pizza, eu comi a metade. Então, eu comi um de dois, eu comi 0,5 da pizza, eu comi 50% da pizza. Essa ideia de fração todo mundo tem. Mas na onde que o bicho pega? O bicho pega na hora de operar frações, não é assim? Quando a gente vai somar fração, multiplicar fração, é que surge a dúvida. Então a gente só vai conseguir operar a fração bem quando a gente dominar todos esses conceitos, né? O que é um número primo, o que é um número composto, o que é decomposição em fator primo e o que é mínimo múltiplo comum, tá? E para saber mínimo múltiplo comum, tem que saber o que são múltiplos. Vamos pegar o exemplo que a gente fez aqui, ó. Vou fazer de novo e aí a gente já vê já. Se eu fizer os múltiplos de 3, não vou usar o zero aqui não, porque a gente já sabe que pela propriedade o zero é múltiplo de todo mundo, tá? Então vou começar aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Repare que eu estou sempre somando 3, tá? É a mesma coisa de seguir com a tabuada também. 27, 30, 33, 36 e por aí vai, né? Múltiplos de 4 é o 4, o 8, o 12, o 16, o 20, o 24, o 28, o 32, o 36, o 40, o 44 e por aí vai, né? E os múltiplos de 6? E os múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 e por aí vai. Repare uma coisa, ó. O que eu quero que vocês reparem aqui? Que algum dos múltiplos desses números, do 3, do 4 e do 6, coincidem. O 12, o 24, o 24 e o 36, né? 36 aqui, 36, 36. Se a gente fizesse mais, com certeza a gente encontraria mais múltiplos comuns entre o 3, o 4 e o 6, né? Então vamos lá para a definição de mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, tá? Isso aqui, ó, é de extrema importância. Por que que tem que ser diferente de zero? Porque lembra que a gente viu na propriedade de múltiplos que o zero é múltiplo de todo mundo? Se não fosse diferente de zero, o mínimo múltiplo comum sempre seria zero, porque o zero é múltiplo de todo mundo, tá? Então, ó, corresponde ao menor número inteiro diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo, ó, as palavrinhas chaves aí, ó, que é múltiplo ao mesmo tempo, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números, tá? De dois ou mais números.
sublinhar o 24 aqui de novo. De 2 ou mais números. Ora, então se eu perguntasse para você qual que é o menor múltiplo aqui que é comum a 2 ou mais números. No caso aqui, qual que é o menor número que é comum aos múltiplos de 3, de 4 e de 6? Ora, é fácil de ver que o menor é o 12. Por quê? O 24 é comum aos múltiplos de 3, de 4 e de 6. O 36 é comum, mas qual que é o menor? Qual que é o primeiro deles a ser comum? É o 12, né? Então eu posso afirmar que o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 6 é o 12. Beleza? Só que aí já surge aquele negócio, né? Nossa, professor, então toda vez que eu for tirar mínimo múltiplo comum, eu vou ter que pegar e colocar esse tanto de múltiplo até eu ver qual que é o comum? Não, existe uma regra prática. E sabe o que que a gente usa na regra prática? A decomposição em fatores primos. Justamente. Então, se você não entendeu o que que é decomposição de fatores primos, volta lá na parte 1 da aula, assiste de novo, beleza? Então, vamos lá. Digamos que eu quero o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 6. Qual que é a regra prática? Eu vou colocar o 3, eu vou colocar o 4 e eu vou colocar o 6. E sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fatorar todos, eu vou decompor todos em fatores primos para eu encontrar o mínimo múltiplo comum. Quer ver? Eu posso começar dividindo por 2 aqui? Posso, né? Posso dividir o 3 por 2? Não posso. Por quê? Porque não dá divisão exata. Então eu vou repetir o 3 aqui, ó. Posso dividir o 4 por 2? Posso. 4 dividido por 2 é 2, tá? 6, posso dividir por 2? Posso. 6 dividido por 2 é 3. Posso continuar dividindo por 2? Posso, né? Aqui tem um 2 aqui, ó. A dica que eu sempre dou, começa sempre do menor número primo que der, tá? Para você ir aumentando, para criar uma organização. Mas lá na regra de decomposição de fatores primos, na regra não, na definição fala que não importa essa ordem aqui de fatoração, mas que todo número composto ele pode ser escrito por números primos, tá? Então, ó, vou dividir por 2 novamente. Posso dividir o 3? Não posso, eu repito ele. 2 dividido por 2 é 1. Então aqui, ó, já zerou, já cheguei no 1, acabou. Posso dividir o 3? Não posso, repito. Qual que é o próximo número primo que eu posso dividir aqui? É o 3, né? 3 dividido por 3 é 1. Aqui, se quiser, não precisa repetir mais. 3 dividido por 3 é 1. Então, eu estou falando que o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6 é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 6 é igual a 12. Então, repare que sem fazer todo esse trabalho aqui, ó, a gente encontrou o mínimo múltiplo comum por essa regra prática. Vamos fazer mais um exemplo para ficar bem claro? Vamos pegar aqui. Suponhamos que eu queira o mínimo múltiplo comum de 8. Vou colocar aqui, ó. O mínimo múltiplo comum entre 8, 12 e 18. Beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou alinhar os três aqui, ó. 8, 12 e 18. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a fatoração simultânea deles. Eu vou decompor todos eles em número primo até eu chegar no valor 1 aqui, ó. Tá? Até eu chegar no valor 1. Então, posso começar pelo 2? Posso, né? Ó, 8 dividido por 2 é 4. 12 dividido por 2 é 6. 18 dividido por 2 é 9. Posso dividir por 2 ainda? Posso, né? 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. 9 eu posso dividir por 2? Não, porque vai dar 4,5 e aqui todas as divisões têm que ser exatas, tá? Repete o 9 aqui, ó.
Posso dividir por 2 ainda? Posso, só que o 2 aqui, ó. É até acabar todos os números ficar sendo 1, tá? 2 dividido por 2 é 1. Posso dividir o 3? Não. Posso dividir o 9? Não. Não pelo 2, né? Agora, qual que é o próximo número primo que eu posso tentar decompor esses números? O 3, né? Então, ó, 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Qual que é o próximo número? 3 novamente, né? 3 dividido por 3 é 1. Acabou. Então, eu estou querendo dizer que o mínimo múltiplo comum entre 8, 12 e 18 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Vou pagar aqui que não coube não, né? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 3 vezes 3 é 9. 8 vezes 9 é 72, né? Então, o mínimo múltiplo comum entre 8, 12 e 18 é 72. Beleza? Vamos agora ver as propriedades do mínimo múltiplo comum, tá? Entre dois números primos, o mínimo múltiplo comum será o produto entre eles. O que ele está querendo dizer aqui, ó? Por exemplo, se você tiver um exercício lá e você tiver que tirar o mínimo múltiplo comum, né, o MMC, né, que é o MMC entre 3 e 5. Lembra que o 3 e o 5 é primo? A gente viu lá no começo da aula? Então, de cara, eu nem preciso pensar, nem preciso fazer conta. Se eu estou resolvendo um exercício, quero ganhar tempo. Ó, a propriedade, né? Entre dois números primos, o mínimo múltiplo comum será o produto entre eles. Então, eu posso fazer direto. 3 vezes 5, 15. Beleza? Ah, professor, não estou acreditando em você. Então, vamos fazer, ó. 3, 5, passa a risquinha. Qual que é o primeiro que eu posso dividir aqui? Posso dividir o 2? Não, não dá nenhum. Posso dividir o 3? Posso. 3 dividido por 3 é 1. Repete o 5, né? Agora, quem que eu posso dividir? O 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é 3 vezes 5, que é igual a 15. Ou seja, economiza seu tempo. Se é o mínimo múltiplo comum entre dois números primos, você já multiplica os dois direto, tá? Aqui é o B, tá, gente? Um errinho aí. Com um errinho. B. Entre dois ou mais números em que o maior, presta atenção, ó, em que o maior é múltiplo dos outros, o maior é múltiplo dos outros, então esse maior número será o mínimo múltiplo comum. Exemplo: mínimo múltiplo comum entre mínimo múltiplo comum entre 3, 6 e 12. 3, 6 e 12. Ó, entre dois ou mais números em que o maior é múltiplo dos outros. Então, esse maior número será o mínimo múltiplo comum. Ó, o 12 é múltiplo do 3, não é? Lembra lá da propriedade? Se eu dividir 12 por 3 dá 4, dá exato, então é múltiplo. O 12 também é múltiplo de 6. Se eu dividir 12 por 6, dá 2, né? Então, o 12 é múltiplo tanto do 6 quanto do 3. Então, essa propriedade me diz que eu posso só colocar 12 aqui direto, ó, nem preciso fazer conta. Beleza? Ó, entre dois ou mais números em que o maior é quem? É o 12, não é? É múltiplo dos outros. Aí você pega o maior e olha. O 12 é múltiplo do 6? Ok. O 12 é múltiplo do 3? Ok. Então, meu amigo, pode chegar a brasa e colocar o 12 que está certo. Essa é a propriedade. Então, esse maior número será o mínimo múltiplo comum. Professor, não estou confiando, eu queria ver pelo menos um. Vamos fazer aqui, ó. 3, 6 e 12. Posso começar com 2 aqui? Posso, né? 2
repete o 3. 6 dividido por 2 é 3. 12 dividido por 2 é 4. Perdão, é 6, né? 12 dividido por 2 é 6. Posso continuar pelo 2? Posso. Repete o 3, repete o 3. 6 dividido por 2 é 3. Repare que quando eu colocar o 3 aqui, ó, eu vou dividir direto. 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 é 1. E 3 dividido por 3 é 1. Então, acabou, né? Então, eu estou falando que o mínimo múltiplo comum aqui, ó, é 3 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, ó, se você tem um número que o maior é múltiplo dos outros menores, já bota direto o maior, tá? Não precisa perder tempo. Onde que isso vai dar agilidade para a gente? Quando a gente estiver operando fração, principalmente, tá? Ou entre outros exercícios que a gente estiver resolvendo também, tá? Vamos lá para a última propriedade. Última propriedade do dia. Se os números forem multiplicados ou divididos por uma constante k, então o mínimo múltiplo comum entre esses números também será multiplicado ou dividido por k. O que ele está querendo dizer? Se eu pegar aqui o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Aí vamos fazer aqui, ó. 3 e 4, passa a risquinha. Posso dividir por 2, repete o 3. 4 dividido por 2 é 2. 2 de novo, repete o 3. 2 dividido por 2 é 1, né? 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Bota o 3 aqui, dá 1 também. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, é 12, né? Então, aqui, ó, o mínimo múltiplo comum aqui é 12. Ele está falando assim, ó, que se os números forem multiplicados ou divididos por uma constante k, então o mínimo múltiplo comum entre esses números também será multiplicado ou dividido. Então, suponhamos que eu multiplique o 3 e o 4 por 2. Então, eu vou querer o mínimo múltiplo comum de 6, né? 3 vezes 2 é 6. Estou falando que o k aqui, ó, k é igual a 2. E 4 vezes 2, 8. Eu posso fazer direto, meu amiguinho, aqui, ó. A propriedade me garante que então o mínimo múltiplo comum entre esses números também será multiplicado ou dividido. Então basta eu dividir por 12 aqui, ó. Perdão, basta eu multiplicar por 2 aqui, ó. 12 vezes 2, 24. Tá curioso? Pega aí e faz a conta na sua casa, tá? Faz o teste aí na sua casa para ver se dá certo mesmo. Aí vamos supor que eu pego aqui o 3 e divido por... Vou pegar aqui, né? Se fosse o k, eu dividisse por 2, né? Fica implícito, é a volta. Se eu fosse fazer o mínimo múltiplo comum, com k dividindo isso aqui por 2, 6 dividido por 2 seria 3, e 8 dividido por 2 seria 4. Você já sabe que é 12, então basta dividir 24 dividido por 12. Beleza? Então é isso. Essa propriedade aqui a gente quase não utiliza, mas é bom saber. Então, o que a gente viu nessa aula? Na parte 1 e na parte 2, né? A gente viu o que são números primos. Vamos fazer um resuminho aqui, ó. A gente viu o que são números primos. A gente viu o que é números compostos. A gente viu o teorema fundamental da aritmética, que dá a base para a gente fazer a decomposição em fatores primos. A decomposição em fatores primos. A gente viu o que são múltiplos. Se a gente não souber o que é múltiplo, não tem como achar o menor múltiplo comum, né? Ou o mínimo múltiplo comum. A gente viu que são múltiplos. E a gente viu o que é MMC. Mínimo múltiplo comum. Pessoal,
Se for o caso, revisem a aula, assista de novo, e de novo, e de novo. Eu vou deixar lá na plataforma uma atividade que é para vocês pegar um exemplo de mínimo múltiplo comum, tá? E pegar para ver se vocês realmente entenderam o que é mínimo múltiplo comum. E você vai descrever um exemplo. Eu quero que você faça isso lá na plataforma para valer a presença de hoje. Entenda bem o que é número primo, entenda bem o que é número composto, aprenda bem a fazer a decomposição em fatores primos, tá? Pega aqueles que eu fiz, pausa o vídeo, põe no papel do lado e faz eles. Pega outros, pega o 25, pega o 50, pega 125, pega 130 e decompõe tudo em número primo até você chegar nos valores para multiplicar e tem que dar o valor de novo, tá? Os múltiplos eu acho que não tem necessidade de ficar calculando, é só para você entender o que é um múltiplo, para você aprender a achar mínimo múltiplo comum. Não precisa ficar apressado. Se você não entender bem isso aqui, ó, eu já te falo de antemão, você vai ter dificuldade com fração. Essa é uma segunda ou uma terceira oportunidade que você está tendo de aprender a mexer com fração, com matemática básica, então aproveita. Aprende isso aqui bem. Na próxima aula a gente vai falar de fração, bem completo também, desde a noção intuitiva e já vai aprender a fazer as contas. Depois, expressão numérica, praticamente fechou aquela lista, tá? Aí a gente vai fazer alguns problemas, alguns exercícios envolvendo as quatro operações, envolvendo fração, tá? Agora, só aqui, só para fechar, eu vou dar até o exemplo que eu coloquei lá na plataforma lá para vocês entenderem o que eu quero com atividade mínima múltiplo comum. Imagine que uma pessoa ela tome o remédio a cada 4 horas. E ela tome o remédio B a cada 3 horas. A cada 3 horas. Aí eu posso perguntar assim, eles tomaram simultaneamente os remédios, viu? Aí eu vou colocar aqui, ó, tomou A e B juntos. Aí eu vou te perguntar assim, ó, daqui quantas horas, quantas horas vão tomar, daqui quantas horas vai tomar A e B juntos novamente? Aí a pessoa pode pegar e ficar fazendo a conta, né? 3, 3, 3, 3, 6, 9, 12, a outra 4, 8. Ou não, né? Se ela conhece mínimo múltiplo comum, basta ela fazer o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Você vai fazer lá, ó, 3, 4, divide por 2 é 2, repete o 3, divide por 2 é 1, repete o 3, divide por 3 é 1. Então, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Então, o que significa? Que daqui 12 horas, ela vai tomar os dois remédios junto de novo. Então, toda vez que você vê problemas cíclicos, tá? Um vigilante passa de 20 em 20 minutos, o outro passa de 40 em 40 minutos. Os dois passou junto lá para marcar que está fazendo a ronda. Quando que eles vão passar novamente? Ah, um carro de corrida dá uma volta a cada 2 horas, o outro dá a cada três, os dois saíram junto. Quando que eles vão encontrar novamente? Toda vez que você encontrar com esse tipo de problema na prática, dá para ser resolvido com o mínimo múltiplo comum. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição aí no WhatsApp. Até mais!